Podes pensar que a rádio é algo muito fácil e como as pessoas ligam o botão do rádio e ouvem e ficam a pensar que aquilo é só pôr música e dizer umas coisas e que já está. E não é. Há um grande, grande trabalho de produção. Boa noite, seja bem-vindo à Smooth FM. Começamos aqui esta noite de segunda-feira, 17 de maio. Eu sou a Dora Isabel, vou ficar consigo até à meia-noite e vamos ficar em ótima companhia das músicas bem ao estilo da Smooth FM, bem tranquilas e espetaculares. Daqui a pouco vai passar por aqui Joe Stone e por aqui também vai haver o Jazz Fora de Horas com o Gonçalo Câmara e algumas sugestões culturais. Venha daí comigo. E devo confessar que ao longo destes 30 anos, há uns anos atrás, eu estava extremamente cansada e estava a ponderar se era este o caminho da minha vida profissional mesmo. Estava eu precisamente nestes pensamentos e nestas reflexões e a pensar o que é que valeria a pena fazer daí para a frente, quando fui convidada por uma amiga minha para irmos uma manhã de sábado a uma recoleção a ouvir um sacerdote falar sobre questões gerais para jovens, mães e mulheres profissionais. E aquilo, pensei, deve ser interessante, vamos ouvir. Eu fiquei absolutamente estarrecida com todas as coisas que o padre Gonçalo ia falando. Aconteceu comigo que eu pensei, isto é para mim. Eu quero perceber mais o que é isto da santificação do trabalho, porque eu preciso, é isto mesmo que eu quero. Continua tudo igual, porque eu mantenho na mesma empresa onde estava, até as pessoas da própria equipa quase são todas as mesmas do que eram há uns anos atrás. O que mudou foi mesmo a minha perspectiva e o meu olhar sobre as coisas. Não mudou nada e mudou tudo. Achava muito curioso, porque o Pedro desde pequeno dizia que queria ser padre. Sem saber bem porquê, dentro de mim sentia isso. E foi a partir daí que o meu prior, na altura, me levou a experimentar o pré-seminário de Lisboa. Passado pouco tempo também, o Pedro pediu-nos para o deixarmos ir para o seminário. E a primeira resposta foi logo, não. O primeiro impulso é dizer, não vais, que disparate. Cresce lá, tens coisas ainda para fazer, tens tempo ainda de amadurecer, isso é uma coisa muito, muito forte, muito exigente. Não, tem lá calma contigo. E aqui foi a dificuldade, porque os meus pais não queriam, as minhas irmãs também não queriam muito. Eu dizia, bem, mas o Pedro está feliz. Eu dizia, então vai Pedro, por mim vais. Eu por mim até ia, mas os meus pais dizem que não, e eu, como obedeço aos meus pais, eu percebo perfeitamente, fico em casa. E coincidiu com o meu pedido de admissão à obra e coincidiu com o meu sim à minha vocação. Tentando ser coerente comigo mesma, pensei, eu não posso querer crescer nesta vocação a que Deus me chama e, ao mesmo tempo, fechar os olhos a uma vocação a que o meu filho está a ser chamado. E tudo isso, dentro do meu coração, foi amadurecendo. E apesar da resistência de toda a gente à nossa volta, porque se eu fui a primeira a resistir, depois à minha volta tinha toda a gente a resistir. Tinha o pai, tinha as irmãs, tinha as avós. Eu não entendia que Nosso Senhor o chamava, mas porque é Ele, sei lá, é tão novo, ainda não experienciaste tantas coisas. E perguntei-lhe várias vezes, mas não és feliz aqui na família? Não? E porque se é só porque precisas de ir à missa diariamente, nós também temos missa diária aqui na paróquia. E foi com a ajuda, de facto, da obra que ela depois também me convenceu a mim a dizer que sim, porque tinha que ser uma decisão da família. E eu admiro a dedicação, o empenho que tem mesmo na comunidade paroquial. São pessoas sempre disponíveis a assumir compromissos. O facto dos meus pais, de alguma forma, também irem compreendendo mais o que é a Igreja, quem é Jesus, fez também ter um olhar mais sobrenatural sobre a vocação e perceber que era Jesus que estava a chamar por meio da Igreja. Pais, tenho uma coisa para vos contar. Estávamos à mesa, vinha desse encontro e disse, eu fui chamado ao seminário. E os meus pais, o quê? Para mim foi assim uma surpresa total, porque o Pedro, desde pequenino, que nos dizia que queria ser padre, não é? Já era uma coisa que, pronto, enfim. O Afonso não. Eu dizia, pois, mas sou eu, ou seja, não é porque o Pedro vai, sou eu que fui chamado agora. Inclusive fiz muitas vezes a pergunta, vais porque
és gêmeo e queres fazer o mesmo caminho que o teu irmão. Não, pai, a minha vocação é diferente, eu não tenho. E é verdade. Eu, quando fui experimentar primeiro o pré-seminário, o Afonso dizia, isso é só para ti. Tu ficas muito feliz, faz isso que é só para ti, eu não quero ir. Foi bom para perceber que o Senhor, quando chama, chama cada um individualmente. Ou seja, eu não estou a imitar o Pedro não me está a imitar, somos irmãos gêmeos, mas cada um tem a sua vocação. Porque Deus tem uma vocação para cada um. Não havia razão nenhuma, é que eu não encontrei um único argumento que eu pudesse ter para desmontar o pedido do Afonso. E, portanto, nós olhamos para eles e dizemos, graças a Deus, porque eles estão felizes, estão no caminho que eles escolheram, com toda a liberdade. Eu creio que a minha vocação e a vocação da minha mãe na obra é a par, e isso é bonito, vão acontecendo em simultâneo. Deus foi preparando isso também dessa forma. Para mim foi fundamental conhecer São José Maria com a minha mãe para perceber a dimensão da santidade no dia-a-dia, das coisas pequenas. Por isso São José Maria entra na minha vida a chamar-me a atenção, Pedro, a santidade é uma coisa bela e é uma coisa para a vida. Que a vida com Jesus é no dia-a-dia, que Jesus está comigo em cada coisa que eu faço. Tem sido um caminho muito bonito. É um caminho para toda a família. Pois a minha vocação é mesmo estar a caminhar na santidade no meio do mundo e das coisas todas que faço no mundo. É transportar Nosso Senhor para tudo o que faço.